Olá, aqui é Márcia Cleto, do Giz das Estrelas, com mais um Márcia Responde. Desta vez nós vamos responder a pergunta de uma querida que veio lá de Portugal, bem distante, né? E ela nos viu em uma live e deixou essa pergunta. Ela se chama Emília e permitiu que a gente citasse aqui. Ela faz a seguinte pergunta: encontramos sempre em nossas reencarnações a nossa alma gêmea? Ou pode nos passar ao lado? Então vamos por partes, né? Vamos fazer que nem o serial killer. A pergunta, né? Como se nós encontramos sempre em nossas reencarnações a nossa alma gêmea, já diz aqui de uma maravilhosa e linda pessoa que tem aberto seu coração aí para a espiritualidade, né? E que está muito antenada com essa nova era, com as questões que todos nós, que se reverberam para todos nós. E por que não, né, falar de amor, né? E amor é uma coisa muito linda, extraordinária, e que todos nós, enquanto seres sencientes, né, necessitamos, estando ou não encarnados. Aí já fica a dica. Olha, querida Emília, o que acontece? Nem sempre nós vamos estar no mesmo momento com a nossa chama gêmea. Vou falar que chama gêmea, alma gêmea, espíritos afins, né? Ou tantas outras denominações que nós ouvimos, porque vai de encontro a cada pessoa que trata desse mesmo conceito de formas diferenciadas, tá bem? Mas você mesma colocou aqui sobre a alma gêmea. Então vamos tratar assim. Existem algumas singularidades, mas como vejo que você já tem algum entendimento, vai calar bem fundo ao teu coração. Caso algum de vocês tenham algum questionamento sobre, deixem abaixo aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, Giz das Estrelas, ou no Márcia Responde. Também sigam a gente por lá, sigam aqui, né? Deixem os seus comentários, compartilhem, valorizem o nosso conteúdo aqui, tá bem? Obrigada desde já. Então, como a gente disse, nem sempre nós estamos no mesmo momento com a nossa alma gêmea. O que seria isso? Pode ser que ela esteja em uma outra, outra missão, algum outro propósito de alma, e então a gente realmente não vai estar no mesmo momento. Mas bem provavelmente nós vamos ter inúmeras experiências, quantas forem necessárias, para o aprimoramento e aperfeiçoamento de todas as circunstâncias que a gente precise aqui ou em outros planetas também. E pode ser também que nós estejamos juntos a ela no mesmo planeta, digamos assim, planeta Terra, né? Como você perguntou. Ou pode nos passar ao lado? Sim, pode ocorrer. Porque bem provavelmente, se não estivermos na mesma sintonia, na mesma vibração, nós não vamos entrar em contato. Pode ser que a gente realmente passe ao largo, né? Como vocês dizem aí. E a gente não se olhe, não se veja, não se perceba naquele momento. Isso muitas vezes também pode se dar porque não é aquele momento em que a gente deveria estar junto. Então, pode acontecer, inclusive, que em um dado momento, a gente, no futuro, converse sobre isso e se perceba que estivemos juntos naquele mesmo lugar, naquela mesma hora, né? E isso é muito interessante. Essas sincronicidades são bem comuns entre as almas gêmeas. A outra questão é que, inclusive, vocês podem também ter os mesmos processos de aperfeiçoamento, de evolução, e cada um vivenciar essa experiência à sua maneira. Mas a sincronicidade, as horas iguais, é muito comum, tá? É uma singularidade aí entre esses seres que se buscam, né, no universo. Pode ocorrer, no entanto, que aí sim, vamos falar disso. Então você vai passar por quê? Porque naquele dado momento você não está totalmente conectada com aquilo que seria ideal para vocês vivenciarem. Porque nós temos uma tendência a romantizar muito isso. E de verdade, a alma gêmea, elas se encontram, né, na maioria das vezes, e por isso muitas vezes até não dá muito certo, né, esse relacionamento, esse encontro,
justo por elas não estarem preparadas a dispensar esse amor para a humanidade. E como que a gente vê isso hoje acontecer entre os grandes mestres da fraternidade branca, tá? Os mestres ascensos. O que acontece? Todos eles têm a sua contraparte. E aqui é até interessante a gente falar essa palavra, porque quando a gente fala de alma gêmea, como eu dizia, a gente tende a romantizar muito. E com certeza isso dificulta a percepção e o entendimento e até mesmo a missão que tem as almas gêmeas, tá bem? Outro caso é que, por exemplo, a gente pode subentender que almas gêmeas sejam aquelas pessoas que nós temos no nosso agrupamento familiar ou não, nós encontramos na figura de um amigo, de algum conhecido, ok? Aí é por isso que a gente falava várias denominações, mas vou tratar como você trouxe, a alma gêmea como sendo o que para mim é chama gêmea, tá bem? Por isso que a gente disse dos grandes mestres ascensos. Então todos eles têm a sua contraparte. A contraparte, ela também evoluiu na mesma escala e na mesma proporção, para que quando eles hoje, né, estão aí como missionários no plano espiritual, eles possam fazer uma junção das suas energias yin e yang, feminino e masculino, e complementarem-se, para que esse complemento seja então devotado a um bem maior, que é o bem da humanidade. E não como a gente pensaria num amor romântico, mais egoisticamente, isso fosse para nosso bel prazer, né? Somente para a gente se deliciar desse grande amor. E sim, podem terem havido inúmeras experiências, mas infelizmente a maioria delas pode ser que provavelmente nós não tivemos um final feliz. E por que isso? Justo porque cada um estava se ajustando às suas peculiaridades, às suas individualidades, né, as suas necessidades evolutivas para se encontrarem em um outro momento. E aí pode ser que hoje a gente vivencie muito essa nostalgia, que é exatamente um pesar que nos fica de não haver dado certo, de não ter conseguido realizar ao máximo esse encontro, essa percepção, essa grande união que é esse encontro de almas. E pode, inclusive, ocorrer que nesta vida, nesta encarnação atual, este ser não esteja encarnado no mesmo planeta que o nosso, pode estar em outro, ou ainda mais, ele pode estar sem um corpo físico no momento, pode estar vivendo uma experiência espiritual. Tá? Isso é muito mais comum do que a gente pensa. E aí é que fica curioso agora. Por quê? Pode ser que você muitas vezes sonhe com esse ser. E aí a gente romantiza novamente, a gente pensa que, então tô sonhando, essa sincronicidade e tal, eu vou encontrar. Não, pode ser exatamente porque vocês têm essa conexão e vocês se encontram no astral, vocês inclusive podem ter já alguns trabalhos, algumas organizações a serem feitas no plano espiritual, e isso faz com que então haja esse momento no desdobramento durante o sono físico, e a gente se encontre com esse ser. E a gente traz essas recordações. Pode ser também que você e o outro, a alma querida aí que você escolheu para você, tenha esse mesmo processo no plano espiritual durante o sono, nos desdobramentos, e vocês estejam a planejar este reencontro. Eu espero que sim, e espero ter respondido, né, aí os seus anseios, aquilo que você necessitaria saber. Infelizmente, é óbvio que não tem como a gente ter uma precisão absoluta. Isso talvez mais o seu coração vai dizer isso. Eu, por exemplo, sei que a minha alma gêmea, como você colocou, né? Então vamos colocar entre aspas aqui, a minha alma gêmea está no plano espiritual. Então nós temos essa conexão de alma, mas não temos uma conexão no momento de estarmos no mesmo planeta. E isso pode acontecer com a maioria de nós. Tá bem? Gratidão, muito obrigada. Se gostou, curte aí, compartilha, né? Deixe aí o seu comentário também, ou mesmo uma pergunta que ficou a respeito desse tema, tá? A gente vai ter uma enorme alegria em responder. E aguardo vocês para as próximas vezes. Muito obrigada!